Olá, pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Quanto tempo que eu não venho aqui? Minha vida tá bem corrida pra quem me segue no Instagram. Finalmente eu consegui realizar meu sonho de profissional de me tornar comissária de voo. E já faz muitos anos, na verdade, que eu faço e refaço, faço e apago, enfim, os vídeos que eu fazia contando, né, minha experiência e tudo mais, vários vídeos, na verdade, relacionados à aviação, mas eu sempre achava que não fazia muito sentido falar sobre aviação se eu ainda não estava vivendo ela, se eu nem sabia se eu ia conseguir chegar lá, se eu ia conseguir realizar esse sonho. Enfim, como agora, né, hoje eu estou em Porto Velho, tô 2 dias inativa. Como eu tô inativa aqui por 2 dias, hoje eu tô no segundo dia, vou voar hoje de madrugada, já dormi bastante, tô aproveitando esse tempinho livre aqui. E vou contar um pouquinho da minha história com a aviação, de quando começou, né, da onde surgiu essa vontade de me tornar comissária. Muita gente, depois eu fiz um breve resumo, assim, da minha história, quando eu tinha passado, e muita gente me chamou, conversou e tal, no Instagram, e falou muito feliz por mim, que, né, acompanhou um pouco, ou grande parte, ou toda a minha história, e fez parte da minha história. Pessoas trabalharam comigo quando eu falava que eu queria ser comissária e tudo mais, que eu tava ali porque eu queria ser comissária. Outras pessoas que tinham desistido e que me falaram que foi muito bom eu ter contado a minha história porque incentivou elas a correr atrás do sonho delas ou a retornar, né? Teve muita gente que desistiu, muita gente que, enfim, poder contribuir aí pra vocês, com vocês, para que vocês não desistam. Se esse é o sonho de vocês, pode demorar, existem grandes chances de demorar. Nem todo mundo consegue de primeira, e eu fui uma dessas pessoas. E muitas vezes vão ter pessoas que vão falar: nossa, você ainda, nossa, por que você não consegue? Teve uma pessoa que falou pra mim: mas poxa, você tem curso, você tem inglês, você fez intercâmbio, por que você não consegue ser comissária? Por que ninguém te aceita? Mas é muito difícil para as outras pessoas entenderem o processo seletivo, o quão difícil é, o quão concorrido é. Meu processo seletivo teve mais de 12 mil candidatos. Foi um processo super longo, demorou assim coisa de 1 ano para mim conseguir a aprovação. Então, não é fácil. Não é fácil. Isso acho que você tem que já saber desde o começo que não é fácil. Nem todo mundo vai terminar o curso e já vai conseguir emprego, mas existem pessoas que conseguem. Às vezes é o primeiro emprego da vida da pessoa e ela consegue. Então, eu acho que é de ser o seu momento. Seu momento, em algum momento vai chegar. Você só não pode desistir. Você só não pode ver um processo seletivo abrir e você simplesmente não se candidatar porque você acha que não vai dar certo. Você não tentou, você precisa tentar. Então, todas as vezes que te abrir um processo seletivo, não importava. A não ser que eu estivesse de carência, né? Porque tem a carência, que é isso que faz demorar ainda mais pra você conseguir entrar em uma companhia aérea como comissário, é a carência. Porque se você não passa, às vezes por uma coisa muito boba, que era algo que você conseguiria corrigir, contornar e tudo mais, às vezes é 1 ano, 2 anos de carência pra você conseguir participar novamente de um processo seletivo, o que acaba dificultando ainda mais. Fora, assim, questão de alta de dólar e tudo mais, questão de que isso também impacta no turismo, que impacta nas companhias aéreas, e várias coisas. Então, assim, não é fácil. Mas eu vou contar a minha história. Tudo começou em meados de 2012, eu acho. Quando eu era criança, na verdade, antes disso, quando eu era criança, meu sonho, eu tinha vários sonhos, mas, assim, que eu queria muito mesmo fazer, eu queria ser cantora. E eu, depois de um tempo, eu vi que aquilo não ia dar certo, e aí eu queria ser estilista. Eu comecei a faculdade de design de moda, só que era muito difícil, porque era muito longe, era bem complicado. E apesar de eu gostar muito do curso, eu achava um curso muito interessante, eu via que aquilo não era pra mim, eu não tinha talento pra aquilo. Eu só gostava, era uma coisa que era uma das coisas que eu mais me identificava, então eu utilizei aquilo pra ser a minha profissão. Foi basicamente isso. Aí depois de música, tudo relacionado à moda era o que eu gostava. Então eu utilizei aquilo pra mim. Mas acabou não dando certo por N motivos, N coisas, N razões. E eu comecei a buscar outra profissão que eu pudesse me identificar.
Não só em questão do curso, mas em questão do dia a dia, porque era sempre assim, ou eu me identificava com o dia a dia, mas eu me identificava com o curso, ou eu me identificava com o curso e não me identificava com a rotina daquele profissional que eu tava buscando. Profissional, né, daquela carreira. Uma pessoa que eu converso muito com Deus em inúmeros momentos. E em um dia eu estava no ônibus, eu moro em Guarulhos, próximo ao aeroporto de Guarulhos. Eu estava conversando com Deus me ajuda, eu preciso decidir. Tipo, eu era jovem aprendiz numa empresa e o meu contrato estava acabando e eu não sabia o que eu ia fazer depois disso, porque eu não tinha muita experiência profissional, então não tinha muito para onde correr, não tinha para onde ir e eu tinha poucos salários para receber, tinha mais uns 5 ou 6 meses, né, 6 salários para receber, então eu precisava saber o que eu ia fazer, porque era eu que tinha que arcar com os custos do curso que eu fosse escolher. E aí eu falando, Deus, por favor, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei, já pesquisei tudo naquele site Guia de Estudante. Gente, eu perdi a conta de quantas vezes eu entrava por dia naquele site e entrava em profissão por profissão, assistia vídeo por vídeo, testes vocacionais, enfim, muita gente me ajudou. E mesmo assim, eu fiz entrevistas com instrutores de algumas áreas que eu me identificava mais ou menos, e eram áreas totalmente diferentes. Eu já fui de jornalismo, a enfermagem, arquitetura, enfim, professora. What? Mas professora era uma coisa que quando eu era pequena eu gostava, então eu meio que tentei, mas não. Nesse dia que eu tava fazendo essa oração, né, pedindo ajuda pra Deus e tudo mais, eu olhei pro lado, dentro do ônibus, no ponto de ônibus que o ônibus tinha parado, ali no Secap, em Guarulhos, e vi uma comissária. E não tem a profissão de comissária, tem acho que de piloto, agora acho que tem de piloto, mas na época nem de piloto tinha, não tinha nada relacionado à aviação no guia de estudante. Agora eu acho que tem de piloto, não sei se já colocaram de comissário, mas há um tempo atrás eu tinha visto que já tinha de piloto, tenho quase certeza. Enfim, então nunca tinha passado pela minha cabeça a aviação. E eu moro do lado do aeroporto, mas não sei, eu nunca voei, então não fazia ideia do que era. E eu vi a comissária e falei, gente, a única profissão que eu ainda não pesquisei, comissária. Era moça na época, que eu não sabia da palavra comissária. E aí eu falei, nossa, quando eu cheguei em casa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pesquisar sobre essa faculdade, que não sei o que, achando que é faculdade, sobre essa faculdade, que não sei o que, blá blá blá, tá. Nesse mesmo dia, eu estava indo pagar uma conta lá no centro, numa loja. Quando eu tava na fila pra pagar a conta do cartão, tinha 2 mulheres na minha frente, elas estavam conversando no mesmo dia, gente. Elas estavam conversando sobre a sobrinha, filha, alguma coisa assim dela, que tava fazendo sobrevivência na selva, porque ela tava fazendo um curso de aeromoça. E aí eu falei, gente, faz um curso de sobrevivência, nossa, isso é muito legal. Eu falei, quando eu chegar em casa, eu vou pesquisar sobre isso. Aí, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi abrir o notebook e começar a pesquisar. E eu vi que era um curso, de 3 meses. Era perfeito, porque se encaixava no período que eu ainda tinha disponível. O valor era acessível na época, acho que era uns 1.800 no curso que eu fiz. Enfim, era uma coisa que tava encaixando, sabe? Falando, vai dar certo. E aí, eu decidi fazer o curso. Aí eu comecei a pesquisar. A partir dali, a minha vida nunca mais foi a mesma. Tudo na minha vida era voltado pra aviação. Não sei explicar, mas tudo mudou. Todas as vezes que o avião passava por cima da minha casa, não era mais a mesma coisa. Eu parava de fazer tudo que eu tava fazendo pra ficar olhando ele passar e me imaginando lá. Na época não tinha muitos vídeos, não tinha... Hoje em dia também, eu não sei o que aconteceu, que tinha um monte de vídeo há uns anos atrás referente à aviação comissária. Hoje em dia não tem muito, só tem mais quem mora lá nos Emirados Árabes. E não sei o que aconteceu com aquelas contas das comissárias que eu seguia antigamente, mas hoje em dia não tem muitos vídeos sobre, né, a profissão e tudo mais. E naquela época também não tinha, porque não tinha muito youtubers, sei lá, não era igual hoje em dia. E aí falei, vou lá, eu ia de escola em escola, nas escolas de Guarulhos, pesquisando pra saber como era e tudo mais, e demorou ainda um tempo pra mim começar a fazer. E aí até que, não foi em 2012, eu enrolei, e aí só em 2014 que eu fui fazer, é verdade. Em 2012 foi quando tudo começou, mas assim, essa parte de eu ver a comissária e tudo mais, só que muita gente me falava assim,
Carol, é uma área muito competitiva, muita gente, eu conheço pessoas que tá aí há 7 anos tentando migrar dentro da empresa e não consegue. Carol, você já queria fazer moda, faz moda, não sei o quê, é uma coisa que você já queria, não se arrisca, que não sei o quê. Eu tentei, aí eu fiz o curso, fiz quase um semestre de design de moda, mas aí que aconteceu tudo que eu já contei, e eu acabei desistindo. Aí deixei o tempo passar, fui tentando procurar outros cursos, tentei, né, me especializar em cursos pra ficar na empresa que eu tava, pra ser efetivada, mas também não me identificava com nada. E aí em 2014, que eu já tava no final, faltava 6 meses, falei, não, agora eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma decisão, porque o que eu vou fazer depois que acabar o meu contrato? E aí foi quando eu comecei a fazer o curso, em 2014. Cada aula pra mim parecia que fazia mais sentido, sabe? Parecia que eu tava no lugar certo. Eu era apaixonada por tudo relacionado à aviação, sabe? Só que eu não sei o que aconteceu. Quando tava acabando o curso, já tava, tipo, a gente tinha feito sobrevivência, já tava quase indo pras provas finais. Não sei, gente, me bateu um medo, um desespero, que eu comecei a pensar. Gente, isso não é pra mim. E se demorar? E se eu não conseguir? E se não sei o quê? E eu fui deixando aquilo crescer dentro de mim, aquele medo. E eu falei, gente, mas e aí? Se eu não conseguir emprego? Eu não tenho nem inglês. As companhias, a maioria, pedem inglês. E se pedir inglês? Eu não tenho inglês. Eu não tenho dinheiro pra pagar um curso de inglês. Como que eu vou fazer? Aí, me deu louca. Eu falei, vou parar o curso. Vou fazer outra coisa. Não sei o que, mas vou procurar outra coisa. Parei o curso. Não fui mais. Aí, acabou o meu contrato na empresa. Eu fiquei desempregada. Aí quando passou mais ou menos uns 3 meses, alguns meses depois, eu consegui entrar no Outback. E aí lá eu comecei a ter contato e criar mais experiência com atendimento ao cliente. E eu vi que aquilo era uma coisa que eu gostava. E aí eu falava, gente, mas se eu gosto disso, eu posso ser comissária, porque tem tudo a ver com a profissão. Aí eu pensava, mas por que então eu desisti do curso? Isso era uma coisa que, pelo visto, é uma coisa que eu realmente gosto, não é só questão de glamour que a gente acha que vê, não é questão só dos lugares que você vai, é questão do seu dia a dia, tipo, da rotina, da profissão em si. Era uma coisa que eu gostava, que eu achava fascinante, eu achava maravilhoso, eu achava incrível, tudo relacionado à profissão. Falei, então por que eu desisti? Por que eu deixei pra lá? O tempo passou e falei, vou começar a estudar. Aí todos os dias no meu horário de almoço, eu trabalhava no Outback, eu ficava lá no cantinho, sentada na escada, eu almoçava, ficava lá no cantinho, sentada na escada e ficava lá, ó, só reestudando minha apostila. Estudei, isso aí é o mínimo do mínimo, isso é obrigatório você ter isso. Fora o inglês e tudo mais. E aí lá também eu comecei a desenvolver a vontade de aprender inglês, porque antes eu não tinha, eu achava que eu nunca ia usar inglês pra nada, eu achava que era desnecessário, porque eu falava português, eu era bem dessas assim, eu achava isso. Comecei a desenvolver gosto por inglês, comecei a desenvolver interesse, quando chegava passageiro que falava inglês, eu já falava pras meninas, pode mandar pra mim. Eu não sabia falar nada de inglês, mas eu queria atender, e eu me esforçava ao máximo, e eles adoravam, porque eles viam que eu tava me esforçando, mesmo não fazendo ideia do que eu tava falando. Quando eu via que as perguntas eram quase sempre as mesmas, eu comecei a decorar. Então foi aí que eu fui aprendendo, foi aí que foi indo. Eu tinha dúvida, tinha alguns amigos que já sabiam, o Gustavo, o Ângelo, gente, beijo pra vocês, que vocês me ajudaram muito. Eles me tiravam as dúvidas, porque eu não entendia, tipo, gramática, nada dessas coisas. Eu não queria, eu não aceitava, eu não queria pagar um curso de inglês. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui contando em como eu aprendi inglês, fala sobre essa minha experiência, fala sobre todas essas outras coisas. Eu vou tentar deixar linkado aqui em algum lugar, ou pelo menos o link eu vou deixar aqui na observação. E aí que eu falei, não, vou fazer o curso. Eu trabalhava de madrugada, das 10 horas da noite, 11, sei lá, nem lembro, mas acho que umas 10 horas da noite, das 6 da manhã. E saía às 6 horas da manhã, me trocava e ia toda linda e impecável, quebrada, acabada, com sono. Mas eu ia, porque eu ficava a noite toda em pé, quando era auxiliar, quando era caixa, eu ia ficar sentada. Pegava um ônibus e ia pro Tatuapé. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, por 3, 4 meses. Foi muito mais tranquilo, porque eu já sabia como que era, eu já sabia as matérias que eu basicamente tinha terminado o curso. Durante o período que eu tava desempregada, que eu tava no Outback, até mesmo no Duty Free, eu estudava. Então, pra mim, eu nem estudei de abrir a apostila de ficar estudando, foram poucas as matérias que eu realmente sentei pra estudar, porque eu já sabia. Então foi muito mais fácil pra mim, a maioria das vezes eu nem estudava pras matérias. E deu tudo certo. Aí eu fiz o curso, eu finalizei, isso foi em 2016. Finalizei o curso, saí da Duty Free pra poder estudar pra ANAC. E fiquei, acho que uns 3, 4 meses, assim, só focada, tipo, o dia inteiro. Só estudando, de segunda a sexta-feira.
todos os dias. E aí, quando acho que foi em janeiro de 2017, eu fiz a prova da ANAC e passei, graças a Deus. Comecei, na época, acho que a Avianca tava contratando, a Avianca, né, falecida Avianca, e eu fiz o processo deles, mas não passei. Depois eu fiz de todas as companhias aéreas, literalmente, todas, inclusive dos Emirados. Isso é uma pessoa que não queria desistir. Basicamente, eu fiz entre uma a 2 processos seletivos por ano. E aí, até que teve uma hora que eu cansei e falei, agora preciso melhorar meu inglês. E que, inclusive, o último processo seletivo que eu tinha feito até então, eu não tinha passado no inglês. Eu falei, vou me focar no inglês, porque eu só sabia o básico. Aí eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, como vocês sabem, né? Tem vários vídeos aqui do meu intercâmbio, quando eu fui ao pair. E voltei falando, agora vai. Eu tô pronta, sabe? Eu tenho experiência, eu tenho já o nível de experiência que eu precisava com atendimento ao cliente, eu tenho inglês, eu tenho tudo o que eu preciso e mais um pouco. Então, agora eu estou pronta, eu tenho maturidade, agora eu sei que é isso que eu quero. E aí, pandemia. Aí eu utilizei esse tempo pra quê? Pra melhorar o meu inglês. Porque eu sabia me comunicar, mas a gramática ainda tinha dificuldade, porque eu não tinha feito curso. Fiz pouco tempo de curso lá nos Estados Unidos, eu cheguei a fazer acho que umas 3 semanas de curso de inglês, o ESL, e ainda faltava muita gramática. Aí eu peguei a pandemia, desenvolvi isso ao meu favor. Então eu comprei um monte de livro na Amazon de inglês, que também tem lá naquele vídeo que eu já falei pra vocês, de como eu aprendi inglês, e comecei a estudar. Assisti a Friends todos os dias, desenvolvi uma febre por eles, porque hoje eu sou fã número 1. E foi isso. Aí comecei a aprender inglês, e aí quando acabou a pandemia, assim, em aspas, né, ainda tava na pandemia, mas um ano depois, mais ou menos, fiz meu primeiro processo seletivo numa companhia aérea internacional. E eu tava muito feliz, porque eu achava que eu não ia conseguir, que eu não ia... E assim, né, não sei o que eu consegui, mas eu fui passando pelas fases. E eu via que, tipo assim, não tá ruim, tá legal, tá dando certo. E aí eu fui naquela, acho que eu cheguei a fazer três vezes o processo seletivo deles. A última vez eu já tava, assim, pra ser aprovada na empresa que eu tô hoje, e graças a Deus deu tudo certo. Depois de um ano de processo seletivo, eu consegui finalmente as minhas asas. Eu posso dizer hoje, assim, não é fácil, em tudo. Desde o processo de você entrar, pra você fazer o curso, até o processo do dia a dia mesmo de um comissário, não é fácil. Não é o glamour que a gente acha que é. Eu já sabia que não era, então pra mim tá ok. É bem puxado, é bem cansativo, tem dias bons, tem dias ruins. Você tá sempre trabalhando com pessoas diferentes, então você tem que saber lidar com todos os tipos de perfis, não só de cliente, mas também de colegas de trabalho. Cada um tem o seu jeito, então assim, não é fácil. Mas quando você faz o que você gosta, é tão gratificante, é tão bom, é tão maravilhoso. Tem hora que parece que a ficha caiu, tem hora que parece que não. Mas ontem, aqui em Porto Velho, a gente tava tendo tributo ao Renato Russo. E aí ele cantou uma música, que era aquela Mais Uma Vez. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. Tive que cantar esse trecho. Essa música, eu sempre ouvia quando eu tava desanimando, quando eu tava naquela coisa de espera, quando eu achava que eu tava em um momento difícil. Me ajudou muito, a música me ajudou muito em todos esses anos de processo, sabe? E ontem eu ouvi e falei, gente, eu tô em Porto Velho, estou com uma tripulação maravilhosa e tô ouvindo a música que eu ouvia chorando muitas vezes, na esperança de que um dia eu conseguisse meu sim. E hoje eu tô aqui trabalhando numa empresa maravilhosa e realizando o meu sonho, e hoje ajudando as pessoas a realizar o sonho delas. Passageiros, de chegar no destino deles, de realizar o sonho deles, enfim, tanta coisa que a gente vê, que a gente vive, assim, sabe? Que às vezes eu olho assim pela janelinha assim e falo, caramba, eu tô aqui, eu trabalho aqui, e é muito bom, é muito gratificante. Por isso que eu acho legal eu poder compartilhar um pouquinho da minha história. Eu tô meio emocionada, gente, tô com o olho meio lagrimejando, mas enfim.
poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha experiência. Não é fácil, mas não desista. E não é só relacionado à aviação, pode ser sobre qualquer outra coisa. Ou sonho de qualquer outra coisa. Você não pode, não desista. Se isso é realmente aquilo que você quer. E eu tive a prova de que era isso que eu queria durante muito tempo. É perfeito? Não é. Nenhum trabalho. É trabalho. Trabalho é trabalho. Né? Trabalho é trabalho. Mas quando você faz o que você gosta, mesmo sendo trabalho, tudo compensa, sabe? Eu trabalhei em inúmeras outras áreas diferentes e quando era trabalho eu ficava desesperada, porque não era aquilo que eu queria. Então eu ficava muito nervosa, eu ficava mal, eu ficava doente, quando algumas coisas aconteciam. E eu pensava, será que vai valer a pena eu passar por tudo isso? Será que vai valer? Porque não é isso que eu quero. Tá interligado ao que eu quero, mas não é o que eu quero. Eu não faço o que eu quero, sabe? E hoje eu tenho muita gratidão por não ter desistido, por eu ter insistido, por eu ter feito a minha aplicação para esse processo, porque deu tudo certo, porque eu confesso que quando eu apliquei, eu já tinha me prometido que aquela seria a minha última tentativa e que eu não ia tentar mais. E deu certo. Deus é muito bom, muito maravilhoso. Então, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. Eu tentei resumir, mas mesmo assim eu sou virginiana, gente. Eu sou muito detalhista, então eu acabo, né, falando algumas coisas. E se vocês tiverem dicas de coisas que eu possa falar aqui referente à profissão, eu me coloco à disposição que o que eu puder fazer e falar dentro do que de ética e tudo mais, obviamente, eu falarei. E estarei aqui à disposição para poder ajudar vocês com qualquer dúvida que vocês tiverem. Espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva e já ativa o sininho aí, já dá o seu like. Também aqui vai ficar o meu Instagram. Lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia e qualquer coisa estou aí à disposição. Um beijo, fiquem com Deus.